Oiê, boa tarde. A paz do Senhor. Eu espero que você esteja bem, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor realmente esteja sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre o teu trabalho, em tudo quanto você fizer, no teu carro, se você estiver no ônibus, andando na rua. Que a paz de Deus possa estar contigo e te alcançar. E que você se abra para receber essa paz, porque é um direito dos filhos de Deus. Se você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele tem paz para você. Como filho de Deus, você tem direito a essa paz. E eu vim falar um pouquinho aqui hoje sobre poder e moderação. E tem tudo a ver com ter paz. E eu refleti um pouco hoje bem cedo, eu tô vindo aqui só esse horário, mas eu refleti bem cedo sobre a palavra lá de Marcos, capítulo 9, que fala sobre a libertação de um jovem que tinha um espírito opressor, um espírito mudo, que acabava fisicamente com aquele rapaz. E aí o pai dele foi até os discípulos de Jesus pedir ajuda para que ele fosse liberto. E os discípulos não conseguiram libertar aquele moço. E aí eu queria ler contigo a partir do o verso 17 de Marcos capítulo 9. E diz assim: E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhe, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. O que é impressionante aqui, o primeiro ponto é a questão dos discípulos não terem conseguido expulsar aquele espírito maligno, e somente de Jesus olhar para ele, ele já se manifestou, já se agitou com violência, tamanho era o poder que havia em Jesus, na presença de Jesus. E pulando algumas coisas que estão escritas aí nesse capítulo 9, ainda lá no verso 25, Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E uma coisa que eu queria chamar a tua atenção aqui é que não tem espetáculo com Jesus. As maravilhas, elas são do Senhor. O mal não tem que ter vez de falar e nem de criar espetáculo. Tanto é que Jesus, quando viu que a multidão concorria, se apertava para ver ali o que estava acontecendo, qual era a situação, os curiosos, ele logo repreendeu e expulsou, e libertou aquele moço. E uma coisa que é impressionante aqui, né? Espírito mudo e surdo. Porque a gente vê muito aquela questão de manifestação e tal, que algumas coisas são mostradas por aí, em entrevista, né? E eu falo, gente, a gente já tem pouco tempo para falar de Jesus, né? Deixar os capirotos falar, capiroto não tem que falar nada, né? E, e aí o que eu vejo aqui de interessante era um espírito mudo e surdo, mas judiava tanto do físico daquele rapaz, fazia ele se debater, espumar. E quantas vezes existem opressores na nossa vida que acabam com o nosso corpo,
deixam a gente num estado de cansaço absurdo, bem em silêncio, né? Outro dia eu peguei um escondido lá e eu expulsei. Eu falei, sem vergonha, tava até escondidinho assim pra eu não ver. E alguns são mais silenciosos ainda. É por isso que a gente tem que orar para Deus nos guardar acordados ou dormindo. Não tem vezes que você vai dormir, você acorda mais esgotado do que quando você foi deitar? E tem alguma lógica nisso? De jeito nenhum. Então a gente tem que orar para Deus guardar, nos guardar acordado ou dormindo, guardar o nosso sono, guardar a nossa mente, nos guardar dos nossos sonhos e tudo mais. Então aqui Jesus ordenou que ele saísse e não entrasse mais nele. E aí no verso 26, e ele clamando e agitando com violência saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que o menino estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Então é muito sobre isso. A gente precisa ter a clareza e o discernimento espiritual para compreender quando o cansaço que se apresenta na nossa vida é algo físico, é algo mental ou é algo até espiritual. A gente tem que ficar percebido dessas coisas para que a gente possa se mover em oração de forma específica. Então começa a observar a tua vida, se você não tem uma vida com Deus rotineira, ou se você já tem, entra nesse propósito, primeiro consagra a tua vida a Jesus Cristo, se entrega para Ele, faz um propósito de santificação da tua vida, e começa-se a perceber de como é a tua rotina, como tá a tua saúde, como tá a tua disposição, porque algumas vezes a gente passa por opressão espiritual também, algo que quer tirar, minar as nossas forças para nos parar, e a gente não pode. A gente tem que voar com asa como de águia, porque a nossa força está em Cristo. Digo fraco, eu sou forte. Forte em quem? Em Deus, não na minha estrutura. Então a gente tem que ficar percebido, pedir discernimento para o Senhor. E aí, Jesus ergueu o menino, porque ele ficou como que morto. Porque eles vêm realmente para minar as forças das pessoas, mas Jesus tem poder de nos levantar. Jesus tem todo o poder. E aí, ali no verso 28 diz assim: E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos nós expulsar? Porque se você for ver aqui para trás, assim, no capítulo de Marcos, eles estavam cumprindo o ídolo do Senhor e eles foram para expulsar demônio mesmo, e eles expulsavam, mas ali naquele caso eles não conseguiram, né? E aí no verso 28 diz assim: Quando entrou em casa, seus discípulos perguntaram à parte: Por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Então existem algumas resistências espirituais que para expulsar, para aniquilar essas resistências, esses levantes, a gente precisa estar revestido com oração e com jejum, não é qualquer coisa que elimina. A gente lembra até daquela passagem do Evangelho que diz assim que ele vai e aí depois ele traz com ele sete mais fortes. Por quê? Vamos supor que um exército inimigo quer derrotar lá o adversário. Ele vai e manda um. Não deu certo, o que ele vai fazer? Ele vai reforçar o exército. Aquela passagem bíblica, ela fala particularmente que a casa estava adornada e vazia. O que a gente entende por vazia? Não estava fazendo nada de errado, mas também não estava buscando a presença de Deus. Foi lá o bichão e tentou invadir de novo. Por isso que além de andar corretamente, a gente tem que buscar pela presença de Deus todos os dias. Buscar estar conectado com Deus, refletir na palavra, ter um espírito de oração incessante. Só que tem um outro porém também. O inimigo das nossas almas, ele é sujo. Ele se aproveita de qualquer brechinha para entrar.
E vamos supor, assim, a gente vive em sociedade, as pessoas moram com outras pessoas, às vezes você mora com a sua família e nem todos buscam ao Senhor. Então as pessoas entram em casa e às vezes trazem com elas algumas coisas. Então, por isso que o nosso lar é um porto seguro. E a gente tem que orar em tempo e fora de tempo para que a nossa família seja salva, porque isso é muito importante. Porque a gente acaba sofrendo o ônus de algumas coisas, né? Bom, aqui Jesus fala sobre jejum. Então, a importância do jejum. Então, primeiro é a gente ter vida com Deus, depois a gente ficar percebido sobre o que está acontecendo com a gente, se a gente está sentindo um cansaço fora do normal, uma resistência para fazer as coisas, e aí entrar em jejum. O jejum, ele deveria fazer parte da nossa rotina já com uma certa periodicidade, justamente para orar pela nossa vida, pelos propósitos, pelas pessoas. Mas quando a gente observa algo assim, o correto é a gente já fazer um jejum imediatamente. E aí, eu queria ir lá para Lucas, no capítulo 10, no verso 17, que diz assim: tá falando depois do Ide, que os discípulos iam, expulsavam os demônios, falavam, né, sobre a nova vida com Deus. E aí no verso 17 diz: E voltaram os 70 com alegria. Os 70 quem? Os 70 discípulos. Porque Jesus não fez só 12 discípulos, foram feitos muito mais discípulos. E aqui o que estava voltando eram 70 discípulos com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Então aqui os discípulos estavam super felizes, porque eles estavam conseguindo expulsar demônio no nome de Jesus e tudo mais. E Jesus fala: Eu dei poder mesmo para vocês fazerem tudo isso. E nós, enquanto filhos de Deus, a gente tem direito a esse mesmo poder. Jesus disse que a gente podia fazer coisas tão grandes quanto as que ele fez, ou ainda maiores, se a gente tivesse aliançado com Deus através do perdão, da reconciliação diários, porque nós somos seres humanos e nós falhamos diariamente. Então, a oração do perdão, da reconciliação, a busca por santidade, ela é diária até o nosso encontro final, né? Então, esse poder nos foi dado, e ele fala assim: para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E ele alerta, Jesus alerta: não vos alegreis porque os espíritos se sujeitam a vocês. Alegrai-vos antes de estar o vosso nome escrito nos céus. Por quê? Porque mais importante que ter o poder de Deus é ter a moderação sobre como viver esse poder de Deus. Porque isso não é para vanglória humana. Tudo isso nos é dado. Por que tem a luta espiritual do maligno contra os anjos de Deus, contra a presença de Jesus, do Espírito Santo na nossa vida? Por um único e simples motivo: não permitir que a gente alcance a vitória eterna, a vida eterna, para nos impedir de ajudar as outras pessoas e levar mais pessoas para essa vida eterna e vida em abundância. Então, se nos é dado esse poder, é somente para esse propósito. Não é para ninguém se vangloriar e falar assim: ah, expulsei aqui, mandei embora ali. Não. É a alegria de ter a vida eterna. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. É isso que deve ser a nossa motivação. É isso que deve ser a alegria da nossa vida. Então, por isso que a palavra de hoje, o título é Poder e Moderação. Então, a gente tem que usar esse poder de Jesus para arrebentar as portas do inferno. Mas a gente tem que olhar com moderação para isso, porque o propósito disso é a glória de Deus, não é glória humana. E aí, eu queria ir lá em João 16:33, que diz assim:
Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, assim, a gente tá no mundo, a gente tá aqui nessa vida, nesse corpo terreno, carnal, sujeito à dor, e assim, o mundo jaz no maligno. Ele foi precipitado, ele é caído. Então, assim, a gente tem que ter bom ânimo, porque Jesus venceu esse mundo. Olha o tanto que Jesus sofreu, o quanto ele foi perseguido, o quanto ele foi açoitado. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Então, assim, por mais que você se sinta que tá sofrendo uma opressão maligna, que tem algo se levantando contra a tua vida, ora, persevera. Você vai vencer através de Jesus, porque ele venceu, então ele sabe como vence e ele te ama. E ele dá ordem aos seus anjos para te proteger. Então, assim, não desiste. Se você está buscando uma vida de santificação em Deus, buscando cumprir o ID do Senhor, fazer a vontade do Senhor sobre a terra, talvez se levante mais opressão sobre você do que se você tivesse largado por aí, vivendo de qualquer jeito. Mas não vale a pena. Não vale a pena viver de qualquer jeito, porque uma coisa é você entrar numa guerra sabendo quem tá com você. Outra coisa é você estar lutando do lado errado, sabe? E não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou você empurra, ou você é empurrado, mesmo sem perceber. Então, que Deus nos dê discernimento, sabedoria, capacitação, conhecimento. Que o Senhor coloque nas nossas vidas as armaduras celestiais de Efésios 6, para que sejamos protegidos em nossa mente, em nossas emoções, no nosso corpo, na nossa saúde, acordados ou dormindo, em nome de Jesus, que o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro perfeito seja aspergido nos umbrais das portas da nossa casa, das janelas, que os portais espirituais sejam fechados, que nenhum mal possa adentrar o nosso lar, nem nos observar, nem nos oprimir, acordados ou dormindo, em nome de Jesus. Que os nossos animais sejam protegidos, sejam guardados, em nome de Jesus. Então, a minha oração hoje diante de Deus é pela minha e pela tua proteção. Mas eu queria que você entendesse que Deus te vê, você não tá só, Ele sabe o que você está enfrentando e Ele te fortalece. E se Ele te enviou, Ele te protege. E muitas das coisas que acontecem com a nossa vida, às vezes são treinamentos espirituais. Algumas coisas a gente vive por permissão de Deus para aprender como lidar com essas situações também. Então, em tudo dai graça, em tudo a gente pode agradecer. Porque essa vida aqui na Terra é um mestrado eterno. O mestrado eterno do Mestre Jesus, do qual a gente vai ser servo até a glória. Mas um servo que pode ser chamado de filho. Mas olha, é o mestrado de Jesus. E como é bom ser aprendiz de Jesus, né? Que a gente possa ter prazer nas experiências com Deus, naquelas que são leves e alegres, e naquelas que são, meu Deus do céu, tô na montanha-russa, será que eu tô no trem fantasma? Mas assim, no fim tudo dá certo, porque quem tá no nosso barco é aquele que dá ordem aos ventos, e os ventos param, aí ele acalma a tempestade e as ondas se tornam uma lagoa calma. E ainda assim, se nada disso acontecer, ele chama a gente para andar por sobre as águas.
e a gente dança com ele em cima das águas. Deus, Jesus. Ah, Jesus faz poesia no meio do caos. Então, confia nele, vai dar tudo certo. Que você receba paz nesse dia, independente do que você está sentindo agora. Deus vai limpar teu coração, as tuas emoções, ele vai te alcançar com a paz que excede todo entendimento. Ele vai te capacitar e vai te fortalecer para passar aí esse período da tarde que se inicia, depois para você ter uma noite abençoada de descanso. Deus vai te guardar enquanto você dorme, porque aquele que te guarda não dorme, como diz em Salmo 121, e ele te ama. Eu te amo também, que Jesus te abençoe. Recebe um abraço com todo carinho e amor. Um beijo no coração e fiquem com Deus.